Volte a orar pela sua área sentimental. Esse vídeo, ele não é um método e nem uma via de regras. Eu não estou aqui para pregar ou falar, faça isso, os 4 passos para como voltar a orar pela sua área sentimental, de forma alguma. O propósito desse vídeo é contar uma parte do meu testemunho de espera no Senhor, de florescer enquanto espera no Senhor, e permitir, literalmente, que esse vídeo faça nas redes sociais a vontade do Senhor. Que Jesus, ele leve esse vídeo, o tema desse vídeo, para as pessoas que ele quer, somente aquelas que ele quer que ouça essa palavra, que sejam edificados por esse testemunho. Quando a gente conta um testemunho, quando a gente ouve um testemunho, logicamente que as histórias não são iguais, né? Cada um tem a sua vida particular. Mas, de fato, testemunhos edificam. Então, esse é o propósito que eu tenho. Eu tenho contado nas redes sociais sobre os meus processos de esperar no Senhor. E foram processos longos. E quando eu vivia esses processos de forma muito dura, difíceis, me sabotando, eu pensava que era só comigo que esse processo de espera era difícil. Eu via alguns testemunhos na internet e eu pensava, poxa, só comigo, porque quem tá contando já casou, já tem filhos. E aquilo me entristecia muito, porque parecia que para eles o testemunho tinha sido muito rápido, muito fácil. Havia alguns métodos, né? Faça orações assim. Existem cursos, na verdade, que são vendidos, né? Se você quer casar ainda esse ano, compra tal curso. Existem muitos cursos. Meu algoritmo já me mandou alguns assim. E quando eu olhava, quando eu ouvia aquilo, eu olhava para minha história e eu falava, é muito diferente. E aí o Senhor foi me dando direcionamentos nos últimos tempos de vir para as redes sociais e gravar sobre esse processo de espera. Eu gravo esse vídeo em agosto de 2026. Eu ainda estou vivendo um processo de esperar no Senhor. E a primeira coisa que eu perguntei ao Senhor quando ele me direcionou para vir para as redes sociais foi: Deus, como que eu conto um testemunho sendo que eu ainda não tenho algo apalpável para mostrar para essas pessoas e dar um certo tipo de credibilidade? E o direcionamento do Senhor foi: eu quero exatamente que você conte sobre o processo. E eu não estou aqui como uma vítima, eu estou aqui como protagonista da minha história. Eu não estou aqui para trazer minhas dores e as minhas queixas. Eu estou aqui para trazer minhas flores. Das dores, das queixas e dos conflitos. O Jesus, que se importa com as mulheres, que é autor de histórias de amor, tem promovido curas na minha história. E hoje eu estou aqui para poder ser essa irmã mais velha, talvez de algumas moças, de algumas talvez eu seja até mais nova, mas eu quero encorajar as minhas outras irmãs a permanecerem no processo de espera, não deitadas, não como se fosse uma bela adormecida, uma princesa amada do Senhor, mas que não pode fazer nada. Eu estou aqui para te dizer que existe um processo de florescimento enquanto você espera no Senhor. E esse processo de florescimento, ele te levanta de uma posição que muitas vezes você está, que é de não acreditar mais no poder da sua oração. Quando Deus me disse, volte a orar pela sua área sentimental, eu não acreditava mais no poder da minha própria oração pela minha área sentimental. Então, eu quero compartilhar uma parte desse processo de esperar e como foi cansativo orar, 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 receber muitas profecias, jejuar e não ter as respostas que eu queria ter da parte do Senhor. E eu gravei um outro vídeo falando sobre exatamente isso, né? Que ao decorrer dos tempos eu tinha desistido de orar. E aqui, eu vou deixar aqui embaixo o link de descrição, então depois vocês podem ter a liberdade de assistir. Mas nesse vídeo eu quero falar pontualmente de como que o Senhor Jesus voltou a me encorajar a voltar a orar pela área sentimental, só que dessa vez mais madura. Eu fui uma pessoa que cresci na igreja e desde muito nova eu sempre comecei a orar pela área sentimental. Eu era bem novinha, antes dos 12, dos 13, 14 anos. Eu já nutria, eu acho que a menina, né, ela já nutre isso desde quando ela começa a ter sentimentos e desejos pelos coleguinhas da escola. E eu não fui diferente. Então a minha primeira carta para Deus foi uma carta de oração onde eu pedia uma pessoa para Deus. A gente via as novelas, na época da minha juventude, tinha os clipes de músicas românticos, então a gente cria uma expectativa em amar e ser amada. E eu criei essa expectativa que foi frustrada durante os anos, porque uma jovem de 12, 13 anos começar a ter desejos para amar e ser amada e passar toda a adolescência, a fase adulta, chegar aos 30, passados mais 30, e não ver que as suas orações, que as suas cartas para Deus não foram respondidas, é cansativo, é frustrante, e foi isso que aconteceu comigo. Diante dos olhos do Senhor e dos ouvidos de Deus que me ouvia a vida inteira orando, o meu plano era sair do colégio, me casar e fazer faculdade já casada. O tempo passou, eu saí do colégio, não casei. Eu fiz a primeira faculdade, não casei. Eu fiz a segunda faculdade e também não casei. E durante todo esse tempo, foram muitas orações,
muitos jejuns, muitas pessoas que eu conheci, me relacionei com a certeza de que é essa pessoa que eu vou casar, é esse relacionamento que Deus vai abençoar. Fiz muitos propósitos, muitos jejuns e nada. Recebi muitas profecias. Eu comecei a receber profecias de casamento ainda adolescente, quando o Senhor usava as pessoas para poder falar: eis que Deus manda te dizer que Ele prepara uma pessoa, eis que Deus manda te dizer. Então, durante toda a minha trajetória também, eu colecionei as profecias que me direcionavam, que me faziam criar raízes em uma expectativa de que esse ano eu caso, esse ano eu encontro alguém. E aí a gente vira aquela pessoa que em todos os lugares que você vai, você cria a expectativa de que vai encontrar alguém ali, de que vai ter o seu amado naquele lugar, naquela viagem, naquela igreja, naquele congresso, ou então naquela festa. A gente sai essa procura. E muitas vezes a gente encontra pessoas que chamam a atenção dos nossos olhos, nos entregamos para ela, como muitas vezes foi o meu caso, e depois vivi uma frustração grande. E Deus, por que essa frustração? Porque não era a pessoa de Deus para sua vida. Então, eu fui passando por todas essas frustrações de propósitos que eu fui fazendo ao longo dos anos. E jejum de Daniel, vou lá fazer 21 dias de verduras, legumes, e tenho certeza que no 21º dia o Senhor vai me responder. E não acontecia absolutamente nada naquele tempo. Antes de me converter de verdade para a presença do Senhor, porque eu cresci na igreja, me desviei, fiquei muitos anos desviada, e depois que eu me posicionei de novo mais madura na presença do Senhor. Então, entre esse tempo de me posicionar mais madura na presença de Jesus, eu conheci uma pessoa ainda no mundo, desviada da presença do Senhor, e me envolvi com ela, e era um relacionamento muito conturbado, onde eu desenvolvi a dependência emocional. E eu, na minha falsa expectativa de que aquela era a pessoa do Senhor para minha vida, eu mergulhei de cabeça naquele relacionamento. Eu tinha certeza que era ela a pessoa de Deus para minha vida, mesmo que eu não estivesse ali na presença do Senhor. Eu sempre tive a minha fé, e todo mundo nutre, né, a certeza de que Deus abençoa casais. Então eu não preciso estar na presença de Deus para ter essa expectativa de que Deus abençoa casais. Então eu conheci essa pessoa, me envolvi com ela, e no meio desse envolvimento todo eu desenvolvi uma dependência emocional muito grande nela. O nosso relacionamento foi marcado por muitas traições, por muitas brigas, por muitas crises de ciúmes. Eu entrei em depressão, eu era cheia de vida, e de repente aquele relacionamento foi roubando, foi sugando toda a minha alegria, toda a minha essência, e eu morri naquele relacionamento. Então, no meio dessa morte, eu lembro que existe um Deus que restaura namoros, noivados e casamentos, e volto a buscar Deus, porque as minhas orações fora da presença de Deus não estavam sendo suficientes para aquele relacionamento ser restaurado. Quanto mais eu orava, pior ele ficava. E aí eu volto para a presença de Deus, começo a buscar a igreja como um refúgio e orando para que aquele relacionamento pontual com aquela pessoa fosse de fato restaurado. Eu faço essas orações, mergulho em propósitos, em jejuns. Eu nunca tinha feito jejuns até então. Eu já tinha mais ou menos uns 20 e poucos anos. Eu nunca tinha feito jejum porque eu me desviei da presença do Senhor. E ali eu começo a fazer jejuns, propósitos, sempre buscando aquela pessoa. Sempre dizendo para Deus: eu vou abrir um jejum e o objetivo é esse, que no último dia essa pessoa volte, que no último dia ele abandone a amante e fique comigo, que no último dia ele me peça em noivado, que no último dia ele me peça em casamento. Então, todos os meus propósitos e jejuns que eu fazia nessa época da minha vida, dependente emocionalmente daquela pessoa, eram voltados para que eu quisesse ensinar Deus a ser Deus naquela história de amor. E aquele relacionamento, coisa que eu só fui descobrir 6 anos depois, porque eu fiquei segurando aquela pessoa durante muito tempo, inclusive até tem aqui no canal um vídeo onde eu falo que 6 anos orando por uma pessoa e Deus depois me disse não, porque eu segurava aquela pessoa e eu não queria ouvir Deus. Eu tampei os meus ouvidos e eu queria que Deus fizesse aquilo que eu orava, não aquilo conforme a vontade do Senhor. Nesse tempo, eu desenvolvi uma oração compulsiva por aquela pessoa. Eu não orava mais por mim, eu não orava pela minha família, eu não orava pelos meus sonhos. Eu passava 24 horas por dia, 30 dias do mês, orando somente por aquela pessoa. E eu orava, e eu clamava, e eu jejuava, e eu ensinava a Deus a ser Deus. E esse processo foi muito cansativo, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Porque quando você intercede por uma pessoa, você no mundo espiritual está atraindo para você toda a carga que a pessoa tem. Isso não é uma novidade para ninguém. E fisicamente, porque eu sentia no corpo a tristeza de orar, clamar, jejuar e ver com os meus olhos que quanto mais eu orava, pior a minha situação ficava. Porque quanto mais eu orava, mais distante aquela pessoa ficava, mais frio ele ficava e ele não mudava conforme a minha oração. Então eu achava que estava orando pouco, que estava orando errado, que os meus propósitos não estavam sendo recebidos pelo Senhor. E aquilo me cansou fisicamente e espiritualmente, psicologicamente, porque foram muitos anos orando somente por aquela pessoa. Eu vi a minha vida, a minha vida como um todo, somente com os olhos da área sentimental. Eu não me via como alguém que podia crescer no ministério, como alguém que tinha uma família que morava junto comigo e precisava das minhas orações, das minhas intercessões. Eu não via a minha vida como uma vida que precisava florescer na área profissional, na área estudantil. Eu só orava por aquela pessoa o tempo todo.
todo, todos os meus propósitos eram designados somente por aquela pessoa. Deus salva ele, Deus cura ele, Deus tira ele da roda dos amigos, Deus liberta ele dos vícios, porque a vida que eu levava antes de me converter era uma vida de baladas, de bailes funks, e a pessoa que eu conheci, ela era desse contexto. Então eu queria comprar aquela briga de transformar aquela pessoa completamente através das orações que eu ensinava a Deus a ser Deus. Era como se as minhas orações fossem aquelas cordas de bonequinhos de madeira, né? E eu ensinava a Deus, Deus, restaura ele, Deus salva ele, Deus vai na festa. Eu queria manusear as mãos de Deus. E eu pensava que se eu não orasse por aquela pessoa, ele iria morrer, porque é o que mantém ele vivo são as minhas orações. Eu comprava uma briga, às vezes eu até falava isso com Deus, se eu não orar, nem a mãe dele ora, porque a mãe dele não era convertida. Então eu assumi uma responsabilidade que não era minha. E eu pensava que se eu não orasse por aquela pessoa, o que aconteceria de ruim com ela era devido à minha falta de oração. Então, desesperadamente, compulsivamente, eu orava somente por aquela pessoa e por mais nada na minha história. Quando eu começo a buscar o Senhor Jesus pela restauração do relacionamento, para que nós pudéssemos casar, o Senhor começa a transformar a minha vida. E ali eu começo a me converter, a renunciar algumas coisas do mundo e me volto para o Senhor. Então Deus, ele usou aquela situação do relacionamento para me atrair com cordas de amor para a presença dele. E foi a melhor coisa que me aconteceu. No meio desse processo, eu começo a seguir o caminho do Senhor e a pessoa vira um outro trajeto, vira um outro percurso. Só que, por mais que eu continuei caminhando para o Senhor e a pessoa fez um outro percurso, eu trouxe ela no coração, na espera e nas orações. Eu fui crescendo na presença de Deus, me desenvolvendo no ministério, porém carregava ela nas minhas orações. Porque eu nutri durante muitos anos, mesmo não tendo contatos físicos, recaídas, emocionais, afetivos, mesmo sem ficar com ela, sem encontrar, sem conversar com ela nas redes sociais, porque eu não tinha ele nas redes sociais, eu ainda trazia uma expectativa de que é ele, vai dar certo e vou continuar orando por ele. Chega alguns anos depois, 6 anos depois, eu já mais madura na presença de Deus, começo a questionar a Deus, Senhor, tem muitos anos que eu oro, eu não vejo respostas, o Senhor nos distanciou, eu te obedeci, porque foi um direcionamento de Deus, deixá-lo ir, cresci na tua presença, sou uma bênção na igreja, todo mundo me via, nossa, a Ju é uma bênção, a Ju é uma bênção, mas havia uma frustração dentro do meu coração, e o Senhor conhecia e sabia que frustração que era aquela. No decorrer desses anos de espera, eu não esperei em Deus, eu esperei naquela pessoa, eu esperei que Deus trouxesse aquela pessoa, que Deus fizesse aquilo que eu queria que ele fizesse. Então eu não esperava por mais nenhuma outra pessoa, eu me fechei, eu não queria outra pessoa. Então na minha mente, isso era esperar no Senhor. Eu estava vivendo um processo de espera. Quando Deus começa a falar comigo, na verdade, quando eu começo a questionar o Senhor, Deus, tem muito tempo, Senhor, não é normal orar tantos anos por uma pessoa, porque eu não era casada com ele, eu não era uma só carne com ele, eu não tinha uma aliança de esperá-lo eternamente, até mesmo se for uma moça que já é casada, você ter um tempo, eu não tô querendo aqui determinar que você tem que ter um prazo de validade para essas orações, mas havia um incômodo dentro de mim, não tá certo eu orar tanto, eu esperar tanto e não ter resposta das minhas orações, não havia nada animador para poder me estimular a orar. E eu era solteira, eu era nova, eu tinha uma vida inteira pela frente e eu estava presa a uma pessoa que eu não tinha nem conhecimento de quem ela era mais. E isso tudo foi o quê? Me desgastando, me desgastando. Eu cresci, eu floresci, eu desenvolvi em várias outras áreas. Deus restaurou meu relacionamento com a minha família, porque eu era uma visitante na minha casa, né? Eu vivia em torno da outra pessoa. O Senhor me deu um ministério, eu já tinha formado em teologia, eu estava vivendo processos para empreender, eu fazia cursos, eu tinha um novo grupo de amigos, fazendo viagens missionárias, mas eu ainda segurava aquela pessoa em oração. Nesse tempo que eu começo a questionar o Senhor, Deus começa a revelar para mim, filha, esse relacionamento não é da minha vontade. Durante todo o tempo foi permissivo, foi uma permissão da minha parte, porque você sempre orou, mas você nunca perguntou qual era a minha vontade para esse relacionamento. E ali Deus começa a me direcionar eu falo um grande finale, né? A cereja do bolo, porque eu já tinha vivido muitos processos com Deus, mas ainda havia esse processo que eu não tinha permitido o Senhor entrar, porque eu sempre dizia para o Senhor fazer, e eu creio que o Senhor está fazendo, tem que ser do meu jeito. Eu nunca tinha entregado e renunciado, de fato, o meu coração, aquelas orações, aquela pessoa e minha área sentimental nas mãos do Senhor. Eu fui entregando para o Senhor as minhas tristezas, as orações que eu tinha feito ao longo daquele tempo, as minhas expectativas, porque não eram 6 meses de orações, foram 6 anos, é uma vida, é muito tempo. Quando eu entreguei aquilo para Deus, o Senhor foi me desprendendo daquela pessoa, eu consegui viver alguns processos de deixá-lo ir várias vezes, chorei, questionei, vivi todo um processo, né, de deixar aquela pessoa ir. Só que quando acabou esse processo e eu de fato não sentia, não nutria mais um sentimento de afeto, de espera, de amor por ela, e também não foi de um dia para o outro, também deixo aqui nos links o processo de deixar ir. Quando acabou isso tudo, eu estava extremamente cansada. Eu já tinha vindo de uma história, antes de conhecer aquela pessoa, de muitas orações, colecionando muitas profecias. E aí eu encontro essa pessoa e eu oro muito por ela, eu oro muito por nós. Eu entrego tudo aquilo que eu tinha aprendido sobre jejum, propósitos, para aquele relacionamento.
Quando Deus diz que não, era como se Deus estivesse me dizendo que não tinha valido a pena orar tanto por aquela pessoa. Eu tinha desacreditado do poder da minha própria oração. Poxa, eu orei tanto, eu criei tantas expectativas, eu usei as poucas sementes de fé que havia dentro do meu coração para acreditar nessa história. E não é da vontade de Deus. Deus não permitiu, Deus me libertou, Deus me salvou. E eu tinha um grande entendimento de que aquela pessoa também foi o grande livramento da minha vida. Porque a vida que nós vivíamos, as escolhas que eu fiz, as escolhas que ele fez, não coincidiam absolutamente com nada da vontade que Deus tinha para minha história. E Deus deu para ele muitas oportunidades de conversão e ele escolhia com o coração, com a mente e com a boca. Não quero. Então, eu tinha interpretado também que o fato dele não querer Jesus era o próprio Deus me dizendo que eu deveria tomar um posicionamento, porque Deus não iria interferir no livre-arbítrio dele. Mas às vezes a sua história é uma pessoa que conhece Jesus, é uma pessoa que está na presença de Deus. Porém, a pessoa tem todo o livre-arbítrio de escolher se ele nos quer ou se ele nos quer, e Deus respeita essa pessoa. Ju, mas o Senhor, ele converteu o coração de Faraó. Se uma pessoa da sua igreja começar hoje um propósito de oração por você, você não tem nenhuma atração por essa pessoa. É uma pessoa que você não gosta de conversar, que você tem até um certo tipo de afeição por ela, mas não sente nenhum tipo de atração como mulher por ela, não vê beleza nela, não gosta dos assuntos dela. Se ele começar hoje a fazer um propósito e um jejum de entrega total pela vida dele, em troca do seu amor, você acha justo? Não, não acho justo. Eu não achava justo, na minha igreja tinha um rapaz que ele era muito mais velho, e ele dizia para as pessoas que ele orava por mim. Todos os dias que eu encontrava com ele, eu olhava para a cadeira e falava, tá amarrado em nome de Jesus as orações que ele faz pela minha vida, porque eu não tinha nenhum tipo de interesse nele. Eu não achava certo ele orar por mim em silêncio. Por que que nós achamos correto usar o nosso poder de oração para trazer uma pessoa que não nos escolheu? É só a gente mudar de lado, que a gente interpreta que a bondade de Deus não interfere no nosso livre-arbítrio. E isso é Deus sendo bondoso. Eu tô falando isso porque na minha história, esse rapaz não escolheu Jesus. E também não me escolheu, porque se ele quisesse a minha vida na vida dele, ele tinha feito as escolhas que nos aproximaria. Mas ele não escolheu Jesus e ele não me escolheu, ou ele não me escolheu e não me escolheu Jesus. A ordem não significava mais nada. Mas existem pessoas que são cristãos, os homens são cristãos. E a gente acha que por ele já ser cristão, já é meio caminho andado. Então agora é só o coração dele se apaixonar por mim. Só que Deus não interfere nos livre-arbítrios. E isso é a bondade de Deus. Então a gente precisa criar essa expectativa no Senhor. Existe uma história personalizada, feita sob medida. Porque Deus, quando ele nos criou, já havia uma história de amor para as nossas vidas. A pessoa, ela vai ser apenas um encontro. E muitas vezes a gente quer viver uma história que não é nossa, de um encontro que não foi premeditado pelas mãos do Senhor, pela mente do Senhor. Então, isso faz com que muitas vezes a gente ore e se desgaste muito, orando por uma pessoa que não nos quer e que também não é da vontade de Deus. E quando a gente vai para uma próxima fase das nossas histórias, a gente leva essa frustração. Eu orei muito por fulano, eu me desgastei muito por fulano, eu fiz muitos jejuns e não deu certo, não foram respondidos, não valeu a pena, porque a gente ora, mas a gente ora pensando na nossa própria vontade. E a palavra do Senhor sempre nos diz isso, né? Vocês oraram, mas oraram de forma errada. Por isso que algumas orações não são respondidas. E isso nos desgasta. Isso cansa o nosso corpo, porque os nossos olhos se entristecem, o nosso coração se entristece, o nosso corpo cria uma expectativa de que eu vou bonita pro culto, que eu vou bonita pra festa, que eu vou mudar o meu visual pra pessoa me olhar e ela não me olha. Então isso tudo vai nos frustrando e nos cansando. Quando o Senhor me trouxe essa revelação, já em um processo mais maduro na presença dele, de que não era aquela pessoa pra minha vida, eu me vi totalmente perdida. Sabe quando você tá andando e de repente perde o movimento das pernas? Eu perdi o movimento das minhas pernas, porque eu não sabia mais nem o que era esperar em Deus, porque eu achei que eu estava esperando o Senhor, mas de repente eu descubro que o que eu vivia não era uma espera no Senhor, em Deus, era uma espera, eu estava esperando aquela pessoa chegar. E ali, o Senhor, naquele momento, porque eu orava muito por ela, por aquele rapaz, eu orava muito por ele, muito. O Senhor me direciona naquele tempo. Gente, nós precisamos ficar atentas a isso, porque existem direcionamentos do Senhor temporais e atemporais. E os direcionamentos temporais, eles são durante um tempo. E às vezes o Senhor te dá um direcionamento temporal, que tem um tempo para acabar, e a gente estende esse direcionamento por muitos anos. Foi o que aconteceu comigo. Naquele momento de cura, o Senhor disse, não ore pela sua área sentimental, ore por você. Eu até tenho também um vídeo onde eu falo, ore por você. Floresça em oração, porque havia muitas dores, muitos traumas, muitas indignações. Eu tinha vindo de um relacionamento que tinha ferido os meus olhos. Então, todo relacionamento que eu via, eu tinha aquele meu relacionamento como parâmetro. Eu precisava de um tempo a sós com Jesus, um tempo orando por mim, para desenvolver na área profissional, para desenvolver a minha beleza, porque eu não cuidava mais de mim.
Eu tinha me designado somente a ser intercessora daquela pessoa, e aquele momento era o momento de me restaurar, de viver processo de restauração de identidade na presença de Deus, e eu precisava de um tempo para olhar para mim, ver as minhas feridas, ver os meus trapos imundos, os meus pecados, as minhas dores, os bloqueios, as minhas raízes estavam feridas, ressecadas, então não tinha como dar frutos da árvore que eu era, com raízes tão feridas. Pessoas feridas ferem, pessoas amarguradas são amarguradas e contaminam ambientes. Eu estava completamente perdida, sem identidade, e isso na casa de Deus. Então, quando o Senhor direciona, não ora mais pela área sentimental, não ora mais por aquela pessoa, e eu entrei num conflito muito grande, porque me desprender, ai Deus, já que não é aquela pessoa do Senhor para minha vida, deixa eu pelo menos continuar orando por ele. Deus, não. Porque querendo ou não, quando você continua orando por aquela pessoa, não, a gente é só amigo. Essas desculpas que a gente arruma. Eu arrumei essa desculpa muitas vezes. Nós estamos no mundo espiritual ainda conectados com ela. E o Senhor queria me curar completamente. Então não fazia parte do processo de cura de Deus que eu permanecesse conectada àquela pessoa, orando por ela, comprando batalhas espirituais no mundo espiritual e tendo a certeza de que Deus ouve coisas que eu não ouço, Deus vê coisas que eu não vejo. Então Deus sabia que naquele coração já não tinha mais nenhum sentimento por mim. Por que eu deveria ficar comprando essa briga espiritual por uma pessoa que não queria a minha vida na vida dele? E aí o Senhor foi irredutível, porque eu chorei muito, bati pé, me pirracei, mas o Senhor se manteve ali. Deus, amadas, ele muitas vezes vai preferir que permita que alguma dor doa muito no nosso coração. Que o não dele doa muito no nosso coração, para não doer nunca mais. O fim daquela minha história doeu muito, mas não doeu nunca mais. Deixar aquela pessoa ir doeu e doeu muito, mas não doeu nunca mais. Viver processo de cura na dependência emocional me constrangeu e me constrangeu muito. Doeu e doeu muito, para não me constranger e não me doer nunca mais. Então, esses processos de entrega, eles estão dolorosos. E muitas vezes, não é que Deus permite a dor e sai de perto como se a gente não valesse nada. É porque ele sabe que a dor é pedagógica. Ele sabe que precisa doer. Então, ele vê a gente se contorcendo de dor. Mas ele está do nosso lado. Um dia você vai olhar para trás e vai ver, ele estava do meu lado. Mas ele permitiu aquela dor para forjar em mim um caráter, uma maturidade, uma cura e uma cura de dependência que você precisava alcançar através da dor. Foi assim comigo. E ali eu vivi processos muito intensos de dores e eu precisava orar por mim. Porque no meio da dor, no meio da dificuldade, só havia uma oração a ser feita, a minha por mim mesma. Porque eu orava por aquela pessoa, mas ele não orava por mim. Eu intercedia por ele as madrugadas inteiras, mas as madrugadas inteiras ele nunca iria orar por mim. Só tinha eu e eu mesma para orar por mim. Então, no meio da dor, do desespero, do sofrimento, eu aprendi a pedir socorro ao Senhor. E dessas orações de socorro, vieram as orações de florescimento, de ajuda, confessando ao Senhor os meus erros, os meus pecados, os meus arrependimentos, mas também vieram as confissões de Senhor, eu tenho um novo sonho, deixa eu te entregar. As confissões dos segredos, dos novos projetos, dos novos sonhos. A gente começa a oração na dor. A gente começa a oração no desespero. A gente começa a oração confessando pecados. Mas um belo dia você vai se redescobrir orando por um novo tempo na sua história. Eu comecei desesperada, dolorosa, gritando socorro e de repente estava eu lá. Deus, me abençoa numa nova faculdade. Senhor, vamos voltar a empreender. Senhor, me dê unção para empreender. Senhor, hoje nós vamos entregar aqui o culto das crianças. Eu estava orando por infinitas outras coisas. Senhor, abençoa o meu ministério, abençoa o culto que eu vou pregar. Senhor, abençoa a viagem missionária que eu vou fazer. Eu comecei desesperada, desesperançosa e de repente estava orando por aquilo que o Senhor tinha florescido na minha história. Gente, isso é tão lindo, porque em meio aos processos de orar por nós, existe florescimento. Só que aí eu tinha recebido esse direcionamento de Deus. E foi um tempo de curas extremas, de curas profundas, que eu nunca imaginei que doía tanto como os processos de oração me direcionaram. Me trouxeram a certeza do quanto eu necessitava daquelas curas. Então foi muito bom. Só que esse direcionamento do Senhor era um direcionamento temporário. E eu estendi ele só 7 anos e meio. Depois daqueles 6 anos, eu estendi esse direcionamento por mais 7 anos e meio. Eu não orava pela minha área sentimental. Quando eu orava pela minha área sentimental, era assim, Jesus abençoa, eu entrego nas tuas mãos os meus sonhos, pronto e acabou. Eu via muitos prints, muitos vídeos nas redes sociais, eu não salvava, porque eu tinha feito muitas expectativas naquela outra história, e eu tinha salvado um monte de vestido, um monte de decoração. E quando Deus disse que não era aquela pessoa para minha vida, o Senhor também direcionou aí nessa pastinha dos prints do casamento, e abrir mão daquilo. Porque eu vi aquilo e eu criava uma expectativa de que eu quero que essa decoração seja com aquela pessoa.
E o Senhor foi falando no meu coração, quando for a hora certa, eu vou fazer tudo novo. Então eu não renunciei só à pessoa, eu renunciei todos os prints. E foi muito difícil também renunciar aos prints, por mais bobinho que seja, porque ali estavam minhas esperanças, a minha expectativa no grande dia que toda mulher sonha. E eu fui vendo ao longo dos anos os prints e eu não tirava print. Então todas as vezes que eu via, eu orava, Senhor, permita que um dia seja a minha vez. Passava o print e acabou a oração. Então as minhas orações eram muito esporádicas. Via alguma postagem que falava sobre processo de espera. Ai, Senhor, faz na minha vida. Passava a postagem, acabava a oração. Vi muitos testemunhos na internet de moças que esperavam no Senhor, estavam casando. Vi os vídeos, me emocionava, curtia, comentava, Senhor, que um dia seja a minha vez. Mas eu não parava mais para orar por aquilo. Até porque também, eu até vou gravar um vídeo pontualmente falando sobre isso. Durante esse tempo de espera, eu aprendi a esperar de uma forma muito errônea. Porque eu acreditei que orar pela área sentimental era um pecado. Eu tinha medo de estar idolatrando de novo uma pessoa, porque eu tinha idolatrado aquela outra pessoa, né? Então eu tinha receios de voltar a orar por alguém, de voltar a orar pela área sentimental, e o Senhor interpretar a minha oração como uma idolatria. Eu ouvi tanto no meu processo de espera que eu tinha que buscar ao Senhor, que cabe às solteiras cuidar da casa de Deus, e eu tinha me direcionado inteiramente para cuidar da igreja, ao ponto de muitas vezes não cuidar das minhas outras áreas de vida, porque eu tinha que fazer as coisas na igreja para poder ser abençoada por Deus. Quantas vezes eu, Ju, fui servir cultos de casais e orando ao Senhor Deus, ano que vem sou eu, ou pelo menos do outro ano que vem eu tô namorando e no outro ano casada. Então, muitas coisas que a gente faz na igreja é para que a gente seja abençoado pelo Senhor, naquela área pontual, naquela área específica. E aquilo foi me desgastando, porque eu servi um ano no ministério de casais, 2 anos, 3 anos, e não vinha expectativa nenhuma de que no próximo ano eu teria o meu casamento e a pessoa do Senhor comigo no próximo culto. Então tudo isso foi me desgastando, me desgastando, me desgastando. Eu fui vivendo alguns processos que eu não sabia nem mais como orar pela área sentimental. Além de achar que era um pecado, de ter medo de chegar diante de Deus e confessar, Deus, eu sonho com isso, Deus, eu quero orar pela área sentimental, eu quero interceder por alguém que o Senhor vai enviar. E esse medo, né, de estar sendo interpretada como uma idolatria, como algo errado, eu ouvia muito também as pessoas dizendo, não, cabe às solteiras buscar o reino de Deus e as demais coisas vão ser acrescentadas. Então eu pensava que eu tinha que só buscar Jesus, buscar Jesus, buscar Jesus, e esse buscar Jesus não cabia orar pela área sentimental. Era errado, era pecado. E aí eu buscava o Senhor numa tentativa de ser perfeita, sabe? De ser perfeita como serva do Senhor, já que cabe às solteiras cuidar da casa de Deus, de ser perfeita no meu relacionamento com o Senhor. Então eu olhava pra minha vida e eu falava, gente, eu não vou ser perfeita, eu não consigo ser perfeita. Quando eu vivia uma cura na minha alma, no meu temperamento, eu falava, poxa, agora eu tô pronta para casar. Aí, de repente, Deus abriu uma outra porta. Nossa, eu tenho que ser tratada em tal área. Então, era como se eu estivesse subindo uma escada, sabe? Degraus, 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 e essa escada não tivesse fim. Toda vez que eu pensava que eu tinha que alcançar um nível perfeito de intimidade com Cristo, vinha um outro padrão de perfeição, e ali eu fui vivendo. Então, eu cheguei numa fase da minha história que eu não via mais, como que eu posso dizer? Que era isso mesmo. Eu não conseguia me ver perfeita e eu tava correndo atrás de uma perfeição. Cara, eu tenho que ter o melhor relacionamento com Deus. Eu tenho que chegar no ápice do meu relacionamento com o Senhor para ser digna de receber alguém. Nossa, enquanto Deus não tratar essa área da minha vida, enquanto eu não for próspera na área financeira, eu não sou digna de receber um casamento, de casar. Então eu fui correndo desesperada, sabe, ao longo da vida para ser uma moça que seria digna daquele casamento, daquele relacionamento. Eu tenho que cuidar das coisas de Deus, porque a Bíblia diz isso, porque nós temos que. E aquilo me fadigou muito mais ainda. Eu não me sentia apta para o casamento, eu não me sentia apta para mais nada. E isso foi muito desgastante também. Então, por eu ver que eu não estava perfeita, que eu não tinha alcançado um nível, nossa, mega espiritual no meu relacionamento com o Senhor, e olha que eu orava, eu buscava o Senhor, eu me consagrava, faço devocionais, fiz curso, seminário, teologia, estava na igreja em todos os cultos, e eu nunca me sentia no auge, porque nós nunca vamos chegar no auge. Você entende que você nunca vai chegar no auge de espiritualidade? Que isso nós só vamos alcançar com nossos corpos glorificados? Que esse nível de relacionamento, de busca pelo Senhor, ele sempre vai ser uma utopia, ou seja, nunca vai ser alcançável enquanto nós estivermos nessa terra. Isso não é uma licença poética para a gente acomodar no nosso relacionamento com Cristo. Mas eu estou te dizendo uma verdade que talvez poucas pessoas dizem. Por mais que a gente corra atrás de um relacionamento com o Senhor perfeito, nunca vai chegar nesse relacionamento. Mas a gente tem sentença ao Senhor. Só que eu tinha achado que eu tinha que estar perfeita para casar. Até que um dia eu cheguei em um patamar de espera que eu falei, Deus, peraí. O casamento, a unidade do homem e da mulher, quando a Bíblia fala que não é bom que o homem viva só, não é para que os dois se tornem uma força maior, um na vida do outro, para que eles possam aproximar do Senhor juntos. Então, peraí. Se enquanto casal, o homem tem o poder de santificar a mulher para Cristo e a mulher santificar o esposo para Cristo,
Isso significa que existe no casamento, eu pensando comigo mesmo, isso significa que no casamento existe um processo de continuar conhecendo Jesus. Então eu não vou conhecer tudo de Jesus enquanto solteira. Eu vou viver a minha vida enquanto solteira e enquanto casada buscando Jesus. Então essa loucura minha de achar que eu tenho que ser perfeita enquanto solteira para ser merecedora de um casamento, como se a gente tivesse que chegar num nível como se fosse um videogame, isso é loucura da minha vida. Eu estou correndo atrás de algo que eu nunca vou acessar. Quando eu cheguei nessa conclusão, eu falei, peraí. Então, o meu processo de espera, ele precisa ir para um novo nível. Não é que estava errado. Ele foi certo até um tempo. Foi um direcionamento temporal. Ore por você, busque ao Senhor. A partir de então, era um novo nível de profundidade que, enquanto solteira, eu precisava começar a me preparar para ser uma noiva. Como igreja, nós sabemos que o Senhor é o nosso noivo e que nós somos a noiva de Cristo. Começamos a nossa jornada de noiva de Cristo imaturas, suja, e nós vamos evoluindo ao longo do caminho. Você pode perceber que a maioria das conversões são solitárias, porque existe um tempo de solitude nos nossos processos de conversão. É nós e Cristo. Mas ao longo do caminho, a igreja tem um papel fundamental na nossa santidade, na nossa conversão, que é acrescentar os irmãos. A unidade, a comunhão da igreja é extremamente importante para que a gente se mantenha no caminho. E nós somos como uma noiva, sendo adornadas para o encontro com o noivo. É exatamente o que acontece no casamento. Existe no processo de esperar e ao processo de casamento. Há esse tempo de solitude, onde nós e o Senhor construímos uma história, a base sólida, porque é esse momento de, enquanto solteiras, que nós estamos construindo a base sólida para toda a nossa história com Cristo. Mas, quando o Senhor une a nossa vida com a igreja, com os irmãos da igreja, e acontece a comunhão, e fortalece a gente, quando a gente está cansado, você vai na igreja pelos amigos, sai dali fortalecido. Quando você está cansada, uma irmã ora por você, liga para você, você é fortalecida. Você continua tendo relacionamento com Cristo, mas em determinado momento você precisou de uma força de uma outra pessoa. O casamento é exatamente isso. Nós nunca vamos chegar num ápice de relacionamento com Cristo. Nós vamos ter uma pessoa com a gente para que quando ela estiver fraca, você, com o Espírito Santo, fortalece ela, e quando você estiver fraca, ela, influenciada pelo Espírito Santo, te fortalece. E ambos continuam caminhando para conhecer Jesus juntos. Nós não vamos conhecer Jesus tudo enquanto solteira, talvez nem enquanto tivermos vida. Isso me fez entender que eu tinha que ir para um novo nível. O tempo de orar por mim era um direcionamento naquele tempo. Agora eu tinha que ter uma nova oração. Só que nesse momento, por mais que eu tinha tido esse conhecimento, que veio de uma indignação, poxa, Jesus, eu nunca vou estar pronta. Parece que quanto mais eu sou aperfeiçoada pelo Senhor, mais processos tem. Então o Senhor está querendo dizer que eu nunca vou casar, que eu nunca vou ser digna do casamento, como se eu quisesse comprar a minha bênção do casamento com um processo perfeito da minha história. E isso não existe. Não é uma licença poética para a gente acomodar e fingir que eu posso chutar o pau da barraca, que a pessoa do Senhor vai vir de toda forma para minha vida, porque talvez até venha. Mas o que nós estamos construindo é um chão sólido. Deus está colocando rocha para que nós possamos caminhar na rocha que é Ele. Enquanto casadas, nós temos relacionamento com Cristo, porque muitas moças oram, casam e não oram nunca mais. Servem à igreja, servem ao Senhor, casou, não serviu nunca mais. A gente sabe que, enquanto casadas, existe uma diferença entre moças casadas e solteiras, exatamente por causa das responsabilidades. Mas tem gente que desaparece da presença do Senhor depois que alcançou a bênção, e o Senhor não quer isso na nossa história. Então, existe esse tempo, desse direcionamento temporal para ore por você, busque ao Senhor, mas espera aí. Você não vai ficar nessa direção para sempre. Existe um outro processo que a maturidade do Senhor nos direciona, que é esse momento que o Senhor começa a falar comigo. Volte a orar pela sua área sentimental. Só que quando Deus me disse isso, Deus já estava me dizendo, abrindo meu coração, me dando, eu falo que são os questionamentos santos, né? Porque às vezes nós temos muitas dúvidas e a gente não leva essas dúvidas para o Senhor. Então essas dúvidas se tornam dúvidas, conflitos rebeldes. A gente se volta contra Deus, se volta contra a igreja. Mas quando a gente tem muitas dúvidas, muitos conflitos, muitos questionamentos e leva para o Senhor, não é pecado você ter dúvidas, questionamentos e conflitos. É muito bom a gente ter isso. Significa que literalmente Deus não errou em nos criar, porque nós somos homens pensantes, mulheres pensantes. Só que a gente precisa direcionar essas indignações que vêm do nosso coração ao Senhor. Então eu tinha muitas dúvidas, só que eu tinha dois caminhos. Pegar essas dúvidas e transformar em rebeldia contra a igreja, contra Deus, ou transformar essas dúvidas que eu tinha em orações. Então eu fui orar ao Senhor, Deus, não tá certo.
Eu tô orando muito tempo, eu não vejo a minha área sentimental evoluir. Gente, a minha mãe começou a me cobrar. A minha mãe tá assim um dia comigo, você precisa sair da sua igreja. Eu, hã? Por quê? Porque na sua igreja você conhece todo mundo e lá não tem ninguém pra você casar. Você precisa ir pra uma igreja que tem muitos jovens na sua idade pra você conhecer pessoas, porque até ela começou a ficar preocupada com a situação que estava se delongando durante muitos anos e realmente não havia expectativa nenhuma de casamento na minha história. E eu comecei a criar essa pergunta ao Senhor, Deus, não, peraí. Eu tô orando por mim, eu floresci muito, eu sei que ainda tenho que alcançar muitas maturidades, que eu tenho muitas coisas para conquistar, mas eu estou como se cada vez que eu chegasse vamos supor, eu vou formar na faculdade agora, e quando eu formar na faculdade, eu posso pensar no casamento. Aí eu formei na faculdade. Quando eu cheguei aqui, estendeu mais um degrau. Não, agora da faculdade eu tenho que me estabilizar profissionalmente. Aí depois eu me estabilizei profissionalmente, agora eu tenho que conquistar uma área financeira sólida. Eu nunca chegava num lugar que eu pensava que eu tô bem. Eu sempre estendia os meus próprios propósitos e objetivos. E eu vi que aquilo não estava certo. Aí eu comecei a buscar o Senhor. E aí Deus me dá esse direcionamento. Começa a abrir o meu coração. Então Deus começou a abrir o meu coração para um novo tipo de oração que eu precisava orar a partir de então, através desses conflitos internos. E eu levei ao Senhor. Quando eu levei esses conflitos internos e já era o Senhor trabalhando em mim, filha, eu vou colocar dentro de você um fogo de indignação santa para você começar a orar pelas suas indignações que estão em silêncio durante muitos anos, porque eu até pensava, mas não ousava questionar, para que eu possa levar você para um outro nível. Então, gente, perguntas sempre vai nos levar para outro nível. Mas faça perguntas para a pessoa certa, não para pessoas erradas. Não guarde as perguntas dentro de você. Leve os seus conflitos para o Senhor Jesus. E foi o que eu comecei a fazer naquele tempo. E aí eu fui orando ao Senhor, indignada, colocando meus conflitos na presença do Senhor. E Deus começou a me direcionar a voltar a orar pela minha área sentimental. Eu senti nitidamente o Senhor falando isso comigo. Em um dia pontual e também através de algumas situações que foram acontecendo na minha história. Então, um belo dia, nessas minhas indignações, Deus falou comigo, volte a orar pela sua área sentimental. A primeira coisa que eu fiz, eu sem nem orar. Por quê? Eu já não tinha mais 20 e poucos anos. Quando eu orava por alguém, eu era jovem. Depois, quando eu orei por uma pessoa, eu conhecia ela, eu sabia quem era o rosto dela. Com 30 anos, eu não ia esperar mais um rapaz que eu tinha escrito uma carta para Deus com 14, 15, 16 anos. A verdade é que com mais de 30 anos que eu já tinha, eu não tinha um perfil de homem na minha mente, porque seria uma pessoa madura como eu, né? Já seria alguém com mais 30, ou quase chegando nos 30, ou mais de 30, sei lá. Eu não tinha nem conhecimento de quem seria essa pessoa. Eu não sabia nem o que orar por aquela pessoa, que padrão, o que esperar dessa pessoa. Eu não sabia orar. E aí, Deus começa a me dizer, volte a orar pela área sentimental. Deus, eu não sei orar. Até porque também eu tinha perdido a fé que a minha oração tinha poder, porque eu já tinha orado tanto. O que me garante que agora vai dar certo? O que me garante que agora o Senhor vai me responder? O que me garante que agora o Senhor vai receber a minha oração, sendo que eu estou há anos orando pela essa área e eu nunca cheguei na segunda fase, que é a oração respondida. Eu nem sei o que eu vou fazer se o Senhor responder a minha oração. Não tem esse meme? Eu nunca cheguei nessa fase? Era bem isso mesmo. E aí o Senhor começa a trazer profecias de novo, e eu já estava cansada das profecias. Foram muitos anos esperando e recebendo profecias, criando expectativas, só que quando eu começo a receber as profecias, eu já não era mais aquela menina de antigamente. Eu recebia as profecias e não ficava eufórica. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Eu mantinha a minha postura. Senhor, se for da tua vontade, confirma. Se não for, tira isso do meu coração. Porque eu não vou permitir criar uma expectativa como eu criei no passado, mas eu também não posso me permitir ficar cética diante da voz do Senhor, porque o Senhor ainda usa os profetas. Então eu fiquei ali no equilíbrio. Pode ser uma confusão, mas pode ser o Senhor realmente direcionando a minha vida para um novo nível de maturidade a orar pela área sentimental. Então eu recebi a primeira profecia, foi inclusive em uma ação missionária que eu estava fazendo no meio da Cracolândia, aqui em Belo Horizonte. Acabou o culto, veio um pastor, eu quero orar pela sua vida, porque Deus manda te dizer isso, 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 e direciona que Deus estava agindo na minha área sentimental. Primeira vez que eu recebo a profecia depois de muitos anos. Segurei meu bandeiro, não me desestabilizei, levei ao Senhor Deus, recebi essa oração, não sei essa profecia, não sei nem como agir, me dá uma maturidade para entender isso. Passado alguns tempos, algumas poucas semanas, eu falei com Deus, me confirma. Passando algumas semanas, eu recebi outra profecia de uma outra pessoa que não conhecia a minha vida, a minha história. Deus manda te dizer e ora de novo por aquela área sentimental. E a terceira profecia foi uma vez que a minha prima mais velha, ela me liga e ela fala, Ju, Deus me incomodou e mandou te dizer isso, isso e isso, e faça um jejum de Daniel de 21 dias pela sua área sentimental. Eu tinha recebido 3 profecias, não me descabelei como antigamente eu me descabelava, mantive a minha postura, mas eu comecei a entender que Deus estava confirmando as profecias e que realmente eu deveria interpretar toda aquela situação, até mesmo as minhas indignações, a voz do Senhor volte a orar pela área sentimental, de uma forma mais madura. E aí entra o cerne desse vídeo.
Orar de novo pela área sentimental não é fácil. Nós carregamos algumas memórias daquilo que deu errado, um cansaço no corpo, na alma e no nosso espírito, profecias, jejuns que criaram uma expectativa que foram frustrados, talvez um tempo muito grande na qual nós não oramos, a gente desacredita do poder da oração e nem sabe mais como orar. Porque orar pela área sentimental com 20 e poucos anos, você tem algumas falas para o Senhor. Agora com 30 e tantos anos, talvez casada, divorciada, que já foi casada, divorciada, agora você tem filhos, como que ora? Com tudo aquilo que você tem. Gente, eu tinha vivido mais tempo solteira, eu tinha autonomias, eu era dona da minha própria história, da minha própria agenda. De repente, imaginar alguém chegando na minha história e eu tendo que ser submissa àquela pessoa, a oração da menina de 20 anos é completamente diferente da mulher de 30 ou mais 30. E muitas vezes nós estamos apegados ao quê? A oração dos 20 anos. Como se orar de novo pela área sentimental eu tivesse que usar as mesmas palavras que eu tinha quando eu tinha 20, que eu fazia quando eu tinha 20 anos. Quando Deus nos direciona a voltar a orar pela área sentimental, Ele está te dizendo assim, opa, você já viveu o processo de identidade, você tem marcas que não podem ser apagadas e nem fingidas que não vão passar por essa oração. Você tem hoje uma outra vida, uma outra história, e orar de novo pela área sentimental é não orar como uma menina de 20 anos, mas é se reconhecer na vida, no corpo, na história, nas marcas que nós temos hoje e levar essas orações ao Senhor, seja indignações, seja sonhos, projetos. Eu fazia terapia com uma psicanalista cristã, e em um determinado dia eu fui fazer terapia, e ela me perguntou, você quer casar? Eu falei assim, eu quero casar. Você ora pela área sentimental? Oro. Você ora mesmo pela área sentimental? Aí já veio aquele cri-cri-cri. Eu não orava mesmo pela área sentimental. Eu desejava. Ah, tô esperando o Senhor, o dia que vier é isso aí mesmo. Só que inconscientemente, eu não tinha fé. Eu só tinha deixado pra lá. Então, muitas de nós queremos casar. Temos o sonho do casamento. Temos o print, temos tudo. Às vezes temos até a casa pronta para a pessoa chegar na nossa história. Mas nós estamos como uma belas adormecidas. Vivas, porém dormindo durante muitos anos. Deixamos o nosso sonho. A gente pede para Deus, mas a gente não ora ao Senhor. Eu pedia, quando me dava na telha, eu pedia, mas sempre com medo de estar sendo interpretada como uma idolatria. Deus me direciona a voltar a orar, eu recebo essas profecias, e um belo dia eu faço um propósito de oração com uma amiga cristã minha, que era de uma outra igreja, não era minha igreja, por isso que eu sempre falo, gente, às vezes na nossa igreja a gente não vai encontrar uma pessoa que vai nos ajudar nesse propósito de oração, mas temos outras amigas cristãs, então faça amizades com pessoas que compartilham da mesma fé que você, independente da igreja, e converse sobre Jesus, sobre o Deus de espera com essas pessoas, porque a sua fé vai edificar a fé dela. E essa minha amiga, ela também estava na casa dos quase 30, ela não tinha 30 ainda, eu já tinha passado dos 30, e ela tinha as mesmas preocupações. Poxa, o tempo tá passando e eu tô ficando solteira. E aí a gente abriu um propósito de oração de quase 30 dias, foi um propósito bem extenso. Ela na casa dela, eu na minha casa, a gente orava uma pela outra, intercedendo uma pela outra. Nós compramos alguns livros sobre relacionamentos e lemos os livros juntas, lemos também alguns capítulos da Bíblia juntas. Então, assim, cada uma vivendo o seu processo, mas juntas. E esse propósito foi muito bom para mim, porque me deu o primeiro apoio, o primeiro suporte para voltar a orar pela área sentimental. Como foi com o Jó, né? Quando o Jó começou a orar pelos amigos, a vida dele também foi restaurada. Então, eu não sabia orar por mim, mas eu sabia orar pela minha amiga. E a minha amiga não sabia orar por ela, mas ela sabia orar por mim. Então, na proporção que eu fui orando por ela, Senhor, prepara uma pessoa que vai amá-la, que vai respeitá-la para mim também, Senhor. E ali foi as primeiras orações de volta a orar pela sua área sentimental. Ainda sem muito conhecimento, ainda andando em casca de ovos, mas foi esse propósito que me deu um suporte para voltar a orar pela minha área sentimental. A Bíblia nos diz que um cordão de 3 dobras não se quebra tão fácil. E a gente sempre olha esse versículo somente para casais, mas isso também significa que 2 amigos, que 2 amigas unidas ao Senhor se tornam um cordão de 3 dobras que não se quebra tão fácil. O Senhor literalmente transformou o meu processo de espera em um propósito para outras pessoas, para compartilhar com outras pessoas. E durante o tempo de espera, o Senhor foi usando a minha vida, as minhas dores, para ser flor na vida de outras pessoas. E muitas de nós estamos vivendo o processo de espera e transformamos a nossa espera em uma dor sem fim. E uma das coisas que me fez manter a minha fé e até mesmo obedecer às direções do Senhor, que foram mudando ao longo do tempo, orar por mim, foi uma direção temporária. Agora Deus estava dando uma outra direção. Volte a orar pela sua área sentimental. Tudo isso foi porque o Senhor, Ele viu que no meu coração, e precisa ver isso no seu coração, que nós não queremos transformar o processo de espera numa dor, num vitimismo sem fim, em uma amargura, carregando para sempre as bagagens das histórias passadas, do casamento que acabou, do noivado que acabou, do relacionamento que acabou. Tem gente que te feriu, que me feriu. Gente, a pessoa que tinha me ferido, que foi aquele relacionamento maluco que eu vivi, ele já tinha se relacionado com um monte de outras mulheres. Ele estava casado, amigado, juntado com uma pessoa, e eu ainda sofrendo por ele.
Quando você olha que a outra pessoa que te feriu está pleno na vida dela, você começa a interpretar que, cara, por que eu estou segurando essa história? O fulano que me feriu, ele não está nem aí, então eu também preciso dar meu jeito. Voltar a orar pela nossa área sentimental é continuar a buscar curas. O primeiro momento, eu buscava curas ainda por mim. Quando Deus fala, volte a orar pela sua área sentimental, Ele também vai continuar a nos direcionar para camadas, para níveis. Eu não sabia como orar. Primeiro propósito de oração, o Senhor me dá o primeiro estímulo. Eu ainda comecei a voltar a orar imatura, insegura, com a fé meio assim na retranca, na defensiva. Será que eu estou certa? Será que não é idolatria? Eu confessei ao Senhor nesse primeiro propósito, Deus, eu não sei orar pela área sentimental porque eu acho que é idolatria. E o Senhor foi falando ao meu coração, filha, não é idolatria. Agora você precisa se preparar para o novo nível da sua espera. Você precisa, como uma noiva que está em processo de adornos, começar a se enfeitar com orações mais maduras para uma mulher de 30 anos, que não pode ser as orações de 20. Filha, é o que o Senhor está nos dizendo. Eu quero que você ore de novo pela sua área sentimental, mas agora, com a maturidade que você tem hoje. Eu já não era mais uma menina que ouvia profecias, saía correndo. Ai, Deus vai fazer com que aconteça lá antes do final do dia. Eu era uma pessoa que esperava no Senhor, ouvia a profecia, eu não vou descartar. Porque também Deus pode estar me falando e eu achando que é falsa profecia e perder o cerne, o direcionamento do Senhor para minha vida hoje. Mas também não vou ficar lá, serelepe, e não usar a razão. Eu fui para a palavra do Senhor. Eu fui para a Bíblia. O primeiro propósito que eu fiz, que durou muito tempo, foi quase mais de um mês com a minha amiga, tanto eu quanto ela, também mais madura, a minha amiga, a gente não tinha essa falsa ideia de que quando acabar o jejum, esse propósito nosso, a gente vai encontrar alguém. Pode acontecer? Pode, mas também pode não acontecer. Mas a gente entendia que nós começamos esse propósito de um jeito e finalizamos de outro jeito, e foi cura. Os livros que nós lemos foi cura, as conversas que nós tivemos foi cura, porque foram curas que foram nos amadurecendo para aquele nível, para aquele tempo na nossa história. Tanto eu quanto ela não tínhamos mais os nossos 17, 18 anos. Então, tudo que a gente foi vivendo foi aperfeiçoando a gente para um outro nível de oração. Quando a minha prima me liga e fala, Deus está mandando você fazer um propósito de jejum de 21 dias de Daniel, não é uma regra, amadas. Não é o que eu quero que você faça como um protocolo, 5 passos de como voltar a orar. Eu estou contando uma parte do meu testemunho. A minha prima me disse, a primeira coisa que eu falei com Deus, Senhor, mas alguns anos atrás, eu já fiz o propósito de Daniel. O Senhor disse ao meu coração. Mas eu não quero que você faça o propósito com a mentalidade de alguns anos atrás, que você achou que no 21º dia eu responderia a sua oração. Eu quero que você mergulhe a sua carne nesse propósito, renuncie a sua carne e comece a orar pelas características de curas que você quer. Eu já tinha sido muito curada. Agora eu queria os frutos. Então eu peguei aquele propósito de jejum de Daniel que eu já tinha feito. E eu tinha acabado de fazer um propósito com a minha amiga. O direcionamento da minha prima foi tipo menos de um mês depois. Eu tive que começar a fazer outro propósito. E ali eu falei, não, Deus, faça ou não faça, mas eu já fiz. O que me garante que vai dar certo dessa vez? A voz do Senhor. Eu fiz eu falo segunda fase, né? Que a primeira fase, eu orando pela minha área sentimental, foi imatura, e aí veio essa segunda fase. Nessa segunda fase, eu peguei a Bíblia, e eu fui tudo Bíblia. Eu vou lançar as redes de novo como Pedro, eu vou ouvir minha prima como a Ruth ouviu a Noemi. E essa minha prima, uma coisa muito bacana para poder falar, é que ela era mais velha do que eu, bem mais velha do que eu. Quando eu era criança, ela já era jovem, e eu orava por ela, para que ela pudesse casar. Como aquelas criancinhas que oram pelas primas, eu era essa prima que orava pela minha prima mais velha casar. Tanto que quando ela casou, eu fui dama dela. E quando o tempo passou, ela falou assim, hoje eu vejo na responsabilidade de orar por você, de interceder por você, como você fazia quando criança. Então eu quero hoje te direcionar a fazer um propósito. E aí eu obedeço aquele direcionamento porque eu lembrava que, biblicamente, a Ruth ouviu Noemi. E ela ouviu Noemi e ela se encontrou com Boaz. E naquele momento da minha história, eu não orava por uma história de amor como nos contos de fada. Eu já orava por um homem maduro, como Boaz. Eu não sabia como orar por um homem, porque eu não sabia o que esperar desse novo perfil. Mas eu tinha a palavra de Deus, então eu orava como as cartas de Paulo para Timóteo, um homem de boa reputação, um homem de uma fé não fingida. Eu usava a Bíblia ao meu favor. Vocês conseguem entender que por mais que a gente não sabe como voltar a orar, o Espírito Santo do Senhor nos convence, nos ensina. Eu orava pedindo agora um Boaz. Eu quero um homem maduro. Eu quero um homem que vai assumir a minha vida. Eu não quero mais uma pessoa para dar rolezinho e só postar foto nas redes sociais e mostrar para todo mundo que Deus me abençoou. Agora eu quero um homem de Deus. Eu não sabia como orar, mas a Bíblia me ensinou a orar. O Espírito Santo me direcionou a orar pela Bíblia. E aí eu fui entendendo, comecei a segunda fase matura, sem saber. Fui aprendendo com o Espírito Santo de Deus. Nesse segundo propósito de jejum de Daniel que eu fiz, eu consegui fazer, porque várias outras vezes eu não conseguia fazer. Eu começava o propósito, chegava no 3º dia, eu quebrava o propósito. Eu consegui fazer, porque eu sentia que Deus estava me alimentando de uma força mais madura do que nos outros tempos. E isso movia o meu coração a acreditar que eu estou fazendo algo que eu já fiz no passado, mas dessa vez madura. Madura, não perfeita, mas madura, porque perfeita eu não conseguiria ser, mas madura.
E eu fui orando, 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 orando. E chegou um momento que é onde eu quero finalizar esse vídeo, que perfeito nós não vamos ser. Já quero te dizer que você não vai alcançar o ápice, o auge do seu relacionamento com Cristo enquanto solteira. Mas você vai conhecer muito de Jesus. Você vai confiar muito em Jesus, porque a gente só confia que Deus é autor de histórias de amor. Até mesmo confiar em Jesus pra gente voltar a fazer algumas coisas que a gente fez e não deu certo, não foram tão evolutivas como nós desejávamos, na proporção que a gente confiar nele. Então, nosso processo com Cristo o tempo todo é confiar no Senhor. Eu, Ju, só consegui fazer de novo os propósitos que foram designados e até mesmo acreditar naquelas profecias com maturidade, porque eu tinha criado um relacionamento com Cristo de confiança. Então, é necessário um relacionamento de confiança com Cristo. O seu processo com o Senhor, ele não é em vão. Não é em vão. Não é uma licença poética, então já que eu não vou ser perfeita, eu vou abandonar tudo, vou levar meu relacionamento com Cristo de qualquer forma. Não. Nosso relacionamento com Cristo, ele vai subindo níveis, mas não chega a ser perfeito. Mas ele precisa alcançar níveis maiores. Nós precisamos conhecer Jesus agosto de 2030, muito mais maduro do que agosto de 2026. Isso é muito fato. Então não use isso como uma desculpa para você não mais buscar o Senhor. Continue, mas não pense que tem que ser perfeita para merecer algo. A gente não compra bênção com perfeição. A gente recebe bênção pela graça. É fruto imerecido da pessoa de Jesus para nossa história. Então, o que eu quero te dizer é que, nesse processo da segunda fase, comecei imatura, precisei da minha amiga ali me dando o primeiro estímulo, fui desenvolvendo através da Bíblia a oração por um perfil de homem que eu não conhecia, que eu não sabia se ele seria magro, alto, moreno, claro, louro, eu não conhecia, mas eu sabia que eu queria que fosse um padrão de filho de Deus. Aí eu orava baseado na palavra de Deus. E depois, que é onde eu quero finalizar esse vídeo, era sobre os adornos da noiva para o encontro com o noivo. Enquanto solteiras, e talvez muitas vêm de outros relacionamentos, de um outro casamento, ou está muito tempo solteira, ou nunca se relacionou, existe uma oração que nós mulheres podemos e devemos fazer enquanto nós voltamos a orar pela área sentimental, que é a de preparação para esse encontro. Como noiva, a igreja aguarda o noivo Jesus, a gente não tem que orar pela nossa santidade, pela nossa beleza. Amadas, esse é o processo de voltar a orar por nós. Você já viveu muitas curas. Se ainda tem curas, continue orando pelas suas curas. Mas agora as curas se conectam à espera. Jesus, por que eu preciso me desprender totalmente de um relacionamento passado? Porque eu quero entrar no novo e não carregar bagagem nenhuma daquela tristeza que fui. Jesus, eu quero que o Senhor ressignifique na minha mente o conceito de relacionamento. Por quê? Porque eu quero entrar no novo relacionamento e viver aquilo como se fosse a primeira vez. Senhor, eu quero que o Senhor toque na minha alma, apagando todas as conexões sexuais, íntimas que eu fiz, porque eu quero me relacionar com alguém como se fosse a primeira vez. Eu quero sentir o mesmo arrepio, eu não quero estar acostumada a ter uma relação sexual, não. Eu quero que seja um encontro de almas como se fosse a primeira vez. As nossas orações agora, amadas, é por nós, mas sempre apontando o casamento. Sempre apontando o fim de uma espera dolorosa. Não como vítimas. Ai, Senhor, só comigo que é diferente. Senhor, eu quero. Eu falei isso no outro vídeo. Se você quer casar, não conta. Ai, Deus, seja feita a sua vontade. Às vezes as pessoas vêm falar com a gente, não, eu não quero casar mais. Se você quer casar, conta pra Deus que você quer casar. Não precisa sair postando nas redes sociais, quero casar, estou esperando o Senhor. Eu conto isso nos outros vídeos, que eu mantive a minha postura de não compartilhar com outras pessoas próximas, não compartilhei com os próximos, mas vim pro YouTube. É meio incoerente, né? Mas é diferente, porque aqui no YouTube, o Senhor direciona os vídeos para um público pontual e específico. Nas redes sociais, cai nas mãos de pessoas erradas. Ah, vai a sonhadora, Ju. Tanto tempo solteira, ainda sonhando em casamento. Eu não estava procurando pessoa para me criticar, não. Então, eu mantive o meu processo de espera, ó, no secreto com o Senhor. E aí, essas orações que a gente volta a orar, elas sempre têm um objetivo. Elas não são orações espalhadas. Ah, Senhor, abençoa... sem pé nem cabeça, sabe? Elas têm pontuais. Senhor, eu quero viver isso para tal coisa no casamento. Eu quero amar o meu esposo para cuidar dele. Eu não quero mais, Senhor, lembrar de um relacionamento que o marido que eu tinha antes chegava em casa e não gostava da comida que eu fazia e criticava. Senhor, eu quero voltar a cozinhar com amor. Senhor, essas orações que a gente tem que fazer por nós, amadas, se a gente começar a entender, eu quero muito que o Espírito Santo use os lábios para poder falar as coisas que vai ai, meu Deus, te dá o direcionamento, não o meu direcionamento, mas um direcionamento que vai fazer você buscar, depois que esse vídeo acabar, os direcionamentos do Senhor. Mas é como se agora a gente tivesse que adornar, sabe, gente? Eu vou tirar o brinco aqui. Adornar cada oração, você está se colocando um enfeite de santidade em você. Cada vez que você ora pela sua vida, você está se cuidando para o encontro com o noivo, da mesma forma que como igreja, quando a gente se santifica, a gente está se preparando para o encontro com Jesus.
A nossa oração é o que Deus quer nos dizer nesse vídeo volte a orar pela sua área sentimental agora com orações que têm princípio, meio e fim. Tem um propósito na sua oração. Eu quero ser curada eu quero ser transformada para adornos. Deus está nos adornando para o encontro com o noivo. Vocês conseguem entender que a nossa oração não é mais uma oração jogada ao vento? Não é mais... Eu lembro uma vez também que o Senhor falou comigo assim, filha, tem anos, pela área sentimental, tem anos que você está orando pela mesma coisa e você só é uma vítima. Você se coloca na minha presença como uma vítima. Você é uma protagonista. E eu fui mudar a minha oração. Jesus, agora sim. Eu quero colocar nas tuas mãos a minha área sentimental. E eu quero que o Senhor me cure de uma vez por todas de todos os meus complexos de baixa autoestima. Porque eu não quero me sentir insegura com a pessoa que o Senhor vai enviar para minha vida. Como se todas as pessoas que ele olhasse para a rua, ele estivesse me traindo porque eu me sinto feia no corpo. Senhor, eu quero que o Senhor me dê uma segurança no meu corpo, para que na hora da intimidade eu possa estar livre, leve, solta, para fazer essa aliança com o Senhor. Jesus, eu quero que o Senhor me faça esquecer de todas as orações que não foram respondidas pelo Senhor, porque não eram respondidas, e aumente a minha fé. Senhor, eu quero que a minha família seja uma família unida para receber essa pessoa. Eu quero que a minha casa esteja uma casa consolidada no Senhor, para que possa receber essa pessoa. Senhor, eu quero que a minha rotina esteja organizada, para que eu possa entrar na rotina de outra pessoa e permitir com que outra pessoa entre na minha rotina. As nossas orações não são iguais. O Senhor derrama renovo de oração nas nossas vidas. É isso. Vocês conseguem entender que nós temos muito que nos arrumar para esse encontro com o noivo? E a busca pela santidade nessa espera aponta a nossa espera pelo noivo Jesus também, ou vice-versa. Se você não consegue achar beleza nessa espera, se você não consegue encontrar leveza nessa espera, eu quero te dizer que você está esperando errado. Mas em nome de Jesus, eu quero... Nossa, gente, com toda a minha alma, que esse vídeo vá a pessoas pontuais e específicas. Eu sei que eu não sou uma grande pregadora da internet, eu sei que meu canal no YouTube não tem muitos seguidores, eu tô gravando aqui em 2026, tem nem sei, acho que 100 e poucos seguidores. Eu não quero que esse vídeo... ai, meu Deus, eu quero que esse vídeo, na verdade, ele vá florescer mulheres que estão com mais de 30, ou que já passaram, que já são maduras, estão na casa dos 20 anos, mas que aponta que agora nós vamos adornar, gente, nós vamos nos embelezar através de uma oração sincera, que vai nos preparar para um novo nível de encontro. Você não está orando pelo João das Couves, não. Você está orando para que Jesus te apresente o seu Boaz. Boaz, amadas, era um homem maduro para Ruth. Ele era um homem que cuidou dela naquele momento que ela estava frágil, viúva, jogada às traças, com uma crise financeira, com a pobreza instalada na casa dela. Deus preparou um Boaz. Nós precisamos ser cuidadas, nós precisamos ser protegidas. Com mais de 30 anos, eu tinha aprendido a me proteger. Se alguém pisava no meu calo, eu ia igual a doida para essa pessoa, porque eu tinha aprendido a me proteger. Eu tinha aprendido a pagar minhas contas. Eu tinha aprendido a comprar as minhas próprias coisas sem perguntar a ninguém. Então, ter um Boaz na minha história era ressignificar tudo aquilo que, enquanto solteira, eu tive que aprender a ser. E foi no momento de oração por essa espera que eu falei, peraí, Deus. Enquanto solteira, eu aprendi a ser dona do meu próprio nariz. Agora, enquanto casada, eu preciso aprender, a reaprender, a ter outras características de mulher casada. Então eu fui orar, Senhor, me ensina a ser submissa, me ensina a não ver problemas em ser uma esposa que vai confiar no marido segredos. Eu não queria casar com alguém e achar que a qualquer momento ele podia me matar, ou ele podia ser um serial killer. Eu precisava me preparar em oração, porque eu falo isso, amadas irmãs, porque eu me relacionei com uma pessoa e eu só fui descobrir algumas características dela depois do relacionamento já estar em andamento. Então eu tinha medo de descobrir muitos podres dessa pessoa depois de casada. E eu tinha esse medo. Então eu queria sair da defensiva, sabe? Eu queria sair da defensiva. Eu tinha medo de ser traída de novo. Deus, eu não quero ficar caminhando em ovos, com medo de ser traída. Eu tô aqui na minha casa plena e ficando com medo dele estar lá no serviço dele. Eu não queria isso. Então todas as minhas orações eram voltadas para um propósito. Eu quero ser curada da crise de ciúmes, porque eu não quero mais ficar sofrendo em casa. Eu quero ter segurança nessa pessoa. Por isso que eu quero que ele seja um Boaz. Que as atitudes dele, que as palavras dele, que a forma que ele tem de viver a vida me passe segurança. É os adornos. A oração, ela te embeleza. Corpo, alma e espírito. E florescer enquanto você espera é voltar a orar pela sua área sentimental com a maturidade de hoje, com a sua história, com as suas marcas de hoje. E se isso não é a coisa mais linda que Deus pode te dizer no dia de hoje, eu não sei mais o que Deus pode te dizer para te florescer enquanto você espera. Porque talvez a gente esteja esperando situações místicas, milagres sobrenaturais, voltas daqueles que já foram. Mas o Senhor está sempre nos apontando um futuro onde Ele já está lá, escrevendo uma história de amor. E se você pensa que essa história de amor nunca vai acontecer, eu quero te fazer uma pergunta. Quem te disse que Deus abandonou a caneta que escreve a sua vida?
O fato de você estar viva, o fato de você ainda continuar sonhando, fazendo algumas coisas, significa que a caneta que escreve a sua vida continua em fluxo, continua escrevendo uma história para você. A página da sua história de amor pode ser a próxima página. Então, permite que Deus continue escrevendo essa página que você está, crendo em uma nova fase, em uma nova estação para essa história. Eu queria finalizar esse vídeo dizendo mais uma vez: voltar a orar pela nossa área sentimental significa orar de novo com a maturidade de hoje. Você não é mais aquela mocinha de alguns anos atrás. As suas orações hoje, elas têm outras palavras, ela precisa ter uma outra força e ela precisa ter um outro propósito. Então volte a orar, olhando para você hoje e para aquilo que você quer agora. E eu tenho certeza que você terá muitas, muitas palavras para poder falar ao Senhor. Amém? E vai ser orações longas, viu? Eu profetizo em nome de Jesus que o Senhor vai te dar palavras certas, para a honra e glória do nome dele. Palavras certas, palavras maduras, e Deus vai destravar. Irmãs, o Senhor vai destravar bocas que não conseguem orar. Em nome de Jesus, nós profetizamos um destrave na sua oração. Você que consegue orar 5 minutos vai conseguir se derramar na presença do Senhor por longas horas e vai sair dessas orações como Ana. Ana começou a orar como louca, com uma amargura no coração. Mas a Bíblia diz que quando a Ana encerrou a oração, o semblante dela já era diferente. Amém? Que o Senhor Jesus edifique esse testemunho na vida de muitas mulheres, de muitas meninas e que nos floresça para a honra e glória do nome dele. Até o próximo vídeo.